Enquanto eu sentava assistindo minha família prosperar sem mim, questionei meu valor em suas vidas, até que um único encontro de histórias revelou o profundo impacto da nossa história compartilhada. O fogo crepitava alegremente enquanto eu me acomodava na minha poltrona favorita, um assento desgastado, mas resistente, que parecia me abraçar com cada curva e dobras. Olhei para a reunião da minha família ao redor da mesa de jantar, repleta de risadas e conversas animadas. Fiquei contente ao vê-los todos juntos, a exuberância dos meus netos, as discussões animadas que meus filhos estavam tendo, e ainda assim, em meio a essa cena vibrante, eu me senti um pouco apartado, como se estivesse assistindo a um filme se desenrolar por trás de uma tela de vidro. Enquanto meu coração se enchia de orgulho, uma pontada de solidão me cutucava. Parecia que eles não percebiam as contribuições silenciosas que eu tentava fazer. Será que eles realmente cresceram tanto que não precisavam mais das minhas histórias ou orientações? Algumas semanas depois, Nora, minha querida amiga e vizinha, fez uma visita improvisada armada com uma quiche quente e seu espírito sempre otimista. Ela se acomodou na borda do meu sofá, o sol da tarde projetando um brilho dourado ao nosso redor, enquanto compartilhávamos goles de chá de ervas. Nora estava aposentada como enfermeira há algum tempo, e sua abordagem carinhosa muitas vezes me lembrava da importância da comunidade e dos relacionamentos, especialmente dentro das famílias. Compartilhei com ela meus sentimentos de invisibilidade, recontando o encontro familiar ocorrido algumas semanas antes, onde parecia que minhas palavras flutuavam sem serem notadas, perdidas em meio ao entusiasmo das gerações mais jovens. Ela me ouviu, com seu cabelo castanho balançando suavemente em concordância, enquanto reafirmava que mesmo quando nosso poder parece diminuído, sempre há maneiras de resgatá-lo. Você sabe, Mabel, ela começou, você é um âncora para sua família, assim como uma enfermeira sabe como cuidar, você sabe como guiá-los. As palavras dela me cobriram como um cobertor reconfortante. Nora me lembrou como eu vinha moldando vidas muito antes do meu título de avó. Como professora aposentada, eu cultivei lições, não apenas sobre os assuntos acadêmicos, mas sobre a vida em si, através da sabedoria e da paciência. Lembrei-me de como meus filhos absorveram minhas histórias sobre perseverança e bondade, muitas vezes aprendendo através de uma parábola ou duas. Cada história que compartilhei criou fios que nos uniram. Talvez não fosse sobre o reconhecimento deles no momento, mas sim sementes que plantei que começaram a florescer ao longo do tempo. Nora propôs que desenvolvêssemos um plano juntos, um encontro familiar mensal onde eu atuaria como contador de histórias, um lugar onde meus contos reacenderiam o fogo da compreensão deles. Nós imaginávamos noites aconchegantes repletas de risadas, onde eu compartilharia lições da minha vida, seja a importância da resiliência aprendida em tempos difíceis ou a alegria proveniente dos prazeres simples da natureza. Nossos diálogos teceriam conexões entre gerações, algumas histórias valorizadas como anedotas engraçadas, enquanto outras poderiam ressoar como lembretes comoventes dos valores que esperávamos preservar. A visão pintada em minha mente elevou meu ânimo e pela primeira vez em meses senti um surge de esperança. Naquela noite, enquanto me preparava para anotar algumas histórias para compartilhar, senti um renovado senso de autoridade. As verdades que havia descoberto ao longo dos anos não eram apenas meros reflexos do meu passado, eram experiências valiosas que poderiam moldar o futuro da minha família. Minha narrativa não precisava mais ser ditada pelos gestos desdenhosos dos meus filhos. Em vez disso, abracei a realização de que, enquanto eu considerasse minha voz digna de ser compartilhada, poderia recuperar meu poder dentro da fundação da nossa família. O foco agora estava em como eu poderia apresentar minhas experiências de maneira cativante e deixá-los refletindo, em vez de se sentirem pressionados pelas expectativas. À medida que nos preparávamos para o primeiro dos nossos encontros planejados, percebi uma mudança, tanto na minha própria percepção, quanto na forma como minha família começou a responder. Meus filhos começaram a me fazer perguntas sobre meus dias de jovem, ansiosos para aprender sobre os desafios que enfrentei. Essa transformação começou a se manifestar
em nossas conversas diárias, onde eles pareciam valorizar, e não apenas tolerar, minhas histórias. Nesses momentos, me esforçava para estar presente e aberto, reconhecendo que o diálogo não era mais sobre um único momento de poder, mas sim uma colaboração contínua que cresceria e se desenvolveria com o tempo. Ficou evidente para mim que, ao reconhecer meu papel à mesa, eu poderia incentivá-los a preencherem o deles também. Através desses encontros, não apenas recuperei minha posição, mas também enriqueci nossa conexão familiar. As noites se tornaram passeios encantadores pelo tempo, unindo distâncias e promovendo a convivência. Aprendi que ser a matriarca não se trata apenas de autoridade, trata-se de participação, de abrir a porta para compartilhar partes de mim mesma e permitir que os outros entrem. Assim como meu coração se enchia durante aquelas histórias compartilhadas, meu espírito dançava na calorosa alegria e união. Talvez a maior lição tenha surgido. Nossa família poderia prosperar na colaboração, onde a voz de todos era celebrada, independentemente da idade. Olhando para o nosso próximo encontro, senti uma sensação de antecipação florescendo dentro de mim. Como eu poderia criar um ambiente onde todos se sentissem encorajados a compartilhar suas vozes? Que novas histórias se desenrolariam e quais risadas ecoariam em nosso lar a seguir? Eu não estava mais à margem, mas sim uma parte vibrante da tapeçaria da nossa família, pronta para novas aventuras juntos. O dia do nosso primeiro encontro de contação de histórias chegou, com a luz do sol entrando pela janela da minha cozinha e iluminando a mesa de madeira onde preparei minhas anotações. Senti uma eletricidade de empolgação percorrendo minhas veias. Imaginei minha família entrando apressada, meus filhos fazendo barulho de alegria, o riso dos meus netos ressoando como música. Enquanto espalhava cobertores aconchegantes e bebidas quentes, meu coração se encheu de expectativa. Sabia que aquela noite seria diferente? Ofereceria a chance não apenas de compartilhar minhas histórias, mas também de incentivar a vulnerabilidade e a autenticidade dentro da nossa unidade familiar, cultivando um ambiente onde cada voz pudesse ecoar. Eu não era mais apenas uma espectadora. Estava assumindo meu lugar de direito como tecelã da história da nossa família, um papel que havia valorizado por muito tempo e quase esquecido. À medida que o relógio marcava 6 horas, a porta se abriu e meus filhos entraram, seguidos de perto pelos netos, seus rostos ruborizados com a alegria da noite que se aproximava. Meu filho, Davizinho, me puxou para um beijo e a Lisa comentou sobre a linda arrumação. Os sorrisos calorosos deles acenderam uma chama dentro de mim. Percebi que, na minha busca por restauração, também desejava conexão e compreensão, o desejo de que minhas lições, moldadas pela experiência e pelo amor, oferecessem a eles algo significativo. Recebi todos calorosamente e os guiei para se acomodarem, garantindo que me cercassem como um raio de encorajamento. Uma vez instalados, comecei com uma velha lenda familiar, a história de como meu pai salvou a cabana de árvore do nosso quintal das garras de uma tempestade feroz. Não era apenas uma memória preciosa, mas também uma metáfora, eu esperava, para a resiliência diante da adversidade. À medida que a história se desenrolava, o engajamento deles era palpável. Eu podia ver os olhos deles brilharem e os sorrisos se alargarem, quase como se estivessem se inclinando para o passado, atraídos pelas imagens vívidas que minhas palavras pintavam. Eu entrelaçava elementos de risadas e nostalgia, garantindo conectar as emoções que senti naquela época às lições de hoje. Vocês veem, eu insisti. Aquela casinha na árvore não era apenas madeira e pregos, era um símbolo de esperança, um lugar onde os sonhos residiam. Meus filhos participaram com suas próprias memórias dos verões passados naquela casinha, me levando a mudar de rumo e compartilhar outras histórias da minha vida como professor, cada relato um portal para os valores que esperava incutir neles e nos meus netos. Eu mal conseguia conter minha alegria ao perceber que agora estávamos conversando com intenção, expandindo nossas conexões, enquanto quebrávamos as barreiras que nos mantinham afastados. Gradualmente, incentivei meus netos a compartilhar suas histórias também, criando um efeito dominó de envolvimento,
onde começaram a reconhecer que também tinham experiências ricas que valiam a pena contar. Amy, minha neta mais nova, olhou timidamente para cima e falou sobre sua recente aventura na escola, descrevendo um projeto de ciências que desencadeou um novo amor por vulcões. Sua empolgação deu vida à sala, levando a uma discussão sobre as diferentes aventuras ao redor do nosso planeta. Fiquei impressionado com como uma pequena história pode florescer em um extenso diálogo, enriquecendo nosso encontro e criando um espaço compartilhado de curiosidade. Cada voz adicionou camadas de textura à nossa noite, remodelando a dinâmica e nos unindo ainda mais. A noite avançava, risos entrelaçando-se com momentos sinceros, durando mais do que aquelas peças de conselho passageiras que eu uma vez tentei transmitir. À medida que a noite chegava ao fim, meu coração transbordava de orgulho, e eu senti o peso da solidão se levantar, substituído por um sentimento de pertencimento. Este encontro revelou uma verdade maravilhosa. Quando as relações são nutridas através da narrativa, o poder deixa de ser uma questão de autoridade. Em vez disso, encontra vida nas experiências compartilhadas, na confiança e no amor. Não se tratava apenas de eu recuperar minha voz. Tratava-se de reforçar a ideia de que contar histórias é uma via de mão dupla, cada um de nós um coautor na saga da história de nossa família. Quando os últimos convidados partiram, David parou na porta, capturando meu olhar com uma expressão sincera. Mãe, foi maravilhoso. Eu não tinha ideia de quanto eu iria gostar de ouvir você. Podemos fazer isso de novo em breve? O brilho de suas palavras me envolveu. Momentos como esse tipo de conexão genuína, são tesouros que eu temia ter perdido. Aproveitando esse novo impulso, estava ansiosa para manter viva nossa tradição de contar histórias. Naquele instante, algo mudou. Eu me senti mais do que apenas um mero membro da família. Eu me senti revigorada, vibrante e poderosa, na forma como poderia impactar suas vidas ao longo dessa jornada compartilhada. A cada encontro, eu aparecia não apenas como uma matriarca, mas como um farol, guiando minha família em conversas mais ricas que enfatizavam os valores e a história que todos compartilhávamos. Ao me preparar para planejar nosso próximo encontro, eu me perguntava sobre novas avenidas a explorar, histórias que pudessem cativar e encorajar minha família a se aprofundar na sabedoria compartilhada. Quais histórias estavam esperando para se desenrolar, esperando para iluminar nossas vidas, como as estrelas que surgem uma a uma no céu da noite? Eu senti uma paixão renovada fervendo dentro de mim, pronta para seguir em frente neste caminho de conexão e crescimento. A campainha tocou exatamente quando a luz do sol começou a projetar longas sombras pela nossa sala de estar. Era a Nora, com sua blusa floral brilhante, capturando os últimos raios de calor do sol poente. Sobre uma xícara de chá e suas risadas contagiosas, relembrei a mágica noite de contação de histórias que acabáramos de vivenciar. Não é incrível como compartilhar nosso passado pode nos unir ainda mais? Refleti, sentindo uma sensação de propósito invadindo-me. Nora acenou com a cabeça, seus cabelos castanhos brilhando à luz, e começamos a explorar um novo capítulo em nossas vidas. Um capítulo focado em fortalecer nossos próprios limites, ao valorizar quem somos como indivíduos, especialmente nesse turbilhão multigeracional que pode ser a vida familiar. Estabelecer limites não é fácil, disse Nora enquanto segurava sua xícara fumegante. Fazia algum tempo que não percorríamos os corredores de nossas famílias como as principais tomadoras de decisões. Recordamos os desafios que enfrentamos como cuidadoras, um papel que frequentemente borrava as linhas entre ser acolhedora e manter a autoridade. Compartilhei meus conflitos recentes com as crianças sobre as regras da casa. Parecia uma luta de puxar a corda onde eu estava em desvantagem diante de seus argumentos juvenis e energia vibrante. Mas enquanto tomávamos nosso chá, percebi que estabelecer limites firmes não era uma rejeição ao amor, mas sim uma afirmação de que eu merecia respeito e uma comunicação clara em meio ao caos. O que você disse a eles? Nora se inclinou, seus olhos brilhando de curiosidade. Eu relatei como mantive minha posição quando minha filha Lisa,
Sugeriu que reformulássemos as noites em família para priorizar apenas os interesses de seus filhos. Ou não, pensei, reconhecendo que havia negligenciado expressar minhas necessidades. Quero fazer parte dessas decisões, insisti. Minha sabedoria vem das experiências de vida que podem nos guiar até mesmo nas situações mais complicadas. Minhas palavras claras e ponderadas pareciam tecer um novo tecido de compreensão entre meus filhos. Eu não era mais apenas aquela matriarca silenciosa. Eu havia ressurgido com um renovado senso de propósito, pronta para retomar minha narrativa e estabelecer uma estrutura para uma comunicação respeitosa. Nora sorriu com compreensão. É essencial lembrá-los de que já estivemos lá. Já passamos por isso. Ela incentivou, com um tom caloroso e acolhedor. Nossas experiências nos dignificaram, e pertencer a uma comunidade como esta significa que a opinião de todos importa, até mesmo a sua. Que grande sabedoria havia nessas palavras! Era imperativo que eu mostrasse aos meus filhos que seus pais envelhecidos tinham percepções ricas dignas de respeito, e não apenas um mero aceno de reconhecimento. Eu imaginava compartilhar não apenas minhas histórias do passado, mas também sinalizar que eu tinha voz, agência e um senso inabalável de dignidade profundamente ancorado na essência do nosso lar. Por que não começamos a fazer uma lista? Eu sugeri, meus dedos batucando ritmicamente na mesa. Uma lista de tópicos que gostaríamos de discutir como família. Com um pedaço de papel compartilhado e um marcador amarelo brilhante, embarcaríamos em uma jornada colaborativa onde a inclusão se tornaria a ferramenta para criar limites. Minha mente corria com possíveis assuntos. A importância da honestidade, a necessidade da bondade e a magia das memórias. Cada ponto um fio que nos unia, não apenas por laços familiares, mas por um profundo respeito pelas experiências geracionais. Eu podia sentir a mudança dentro de mim. Uma estrutura começava a emergir que encapsulava tanto a sabedoria antiga quanto as novas perspectivas mantidas pela geração mais jovem. Aquela tarde semeou as sementes da mudança, alimentando minhas reflexões iniciais em planos acionáveis para o futuro. Eu vislumbrava encontros onde pudéssemos navegar juntos pelas fronteiras, onde o mote da narrativa pudesse se transformar de apenas compartilhar meu passado para um processo coletivo. Com uma comunicação aberta, eu poderia defender meus próprios desejos enquanto convidava todos, incluindo os netos, a compartilharem os deles. Não é fascinante, Nora? Exclamei. Como todas as nossas experiências, independentemente da idade, contribuem para a narrativa da família. Todos nós aprenderemos uns com os outros, potencialmente nos tornando coautores de histórias. Naquele momento senti-me cheia de energia, meu coração pulsando com esperança. Essa realização parecia uma agitação de conhecimento que pulsava dentro de mim, guiando minhas intenções e ações. Enquanto me preparava para compartilhar essas ideias com minha família, uma chispa revigorante acendeu dentro de mim. Essa mudança não era apenas sobre recuperar meu poder, mas sobre criar um diálogo que honrasse tanto minha história como o mais velho, quanto as histórias da minha família, tecidas em algo totalmente único. Eu estava em um caminho não apenas para reivindicar minha autoridade, mas também para nutrir suas narrativas individuais. A empolgação crescia à medida que eu antecipava testemunhar a proximidade brilhar ainda mais a cada encontro, faíscas de iluminação se acendendo a cada experiência compartilhada. Quão profundamente enriquecedor poderia ser para nós explorar o tempo juntos e desvendar os dois lados de nossas histórias familiares. Enquanto olhava pela janela em direção ao horizonte, o sol se escondia atrás das árvores, incendiando o céu com cores que refletiam as histórias vibrantes que compartilharíamos. O que começou como uma simples noite de contação de histórias havia se transformado em uma missão para criar uma paisagem onde a autoridade, a compaixão e o respeito se entrelaçassem de maneira harmoniosa. Eu mal podia esperar para dar início a essa exploração com minha família, convidando suas contribuições e desbloqueando maneiras de celebrarmos não apenas as alegrias, mas os desafios que a vida havia apresentado a cada um de nós. A sensação de propósito e conexão me envolveu calorosamente.
Isso era apenas o começo da nossa aventura compartilhada no coração do legado familiar, e eu estava radiante com as infinitas possibilidades que se apresentavam diante de nós. Enquanto eu estava parado à janela, perdida em pensamentos e possibilidades, percebi que essa nova abordagem era mais do que apenas restaurar meu poder. Era sobre autenticidade. Comecei a lembrar das lições de vida que meus próprios pais me transmitiram, falando de suas experiências e mostrando vulnerabilidade em meio às suas histórias. Compreendi mais profundamente que, se eu quisesse que meus filhos me vissem como uma parceira, igual em nossas narrativas familiares, também precisava compartilhar meus desafios e tribulações de forma sincera. Ao longo dos anos, muitas vezes os protegi de minhas lutas, talvez acreditando que estava os protegendo, mas na realidade, criei uma barreira para que não me compreendessem completamente. Era hora de desmantelar essa parede e revelar não apenas os capítulos de sucesso, mas também as partes bagunçadas e imperfeitas da minha vida. Naquela tarde, animada pela alegria da visita de Nora, peguei meu diário. Cada página virada despertava memórias que estavam adormecidas, esperando o momento certo para emergir. Anotei experiências marcantes, aquelas que moldaram minhas decisões e desenvolveram meu caráter. Compartilhe suas cicatrizes, Maybelle. Escrevi com uma caligrafia ousada. Percebi que a vulnerabilidade muitas vezes leva à força. Meus filhos precisavam ver, não apenas a sabedoria que advém da idade, mas o calor encontrado nesses momentos crus de honestidade. Enquanto enactava essa nova amplificação da minha voz, imaginei como isso promoveria conexões mais profundas entre todos nós, preenchendo quaisquer lacunas geracionais que haviam começado a se formar ao longo dos anos. O suave encorajamento de Nora ecoou na minha mente enquanto eu formulava um plano para organizar um encontro informal em família no próximo sábado. Vamos chamar isso de uma tarde de histórias. Nada muito elaborado, pensei. Eu imaginava bebidas quentes, cobertores aconchegantes, risadas ecoando pelas paredes, e meu coração pulsava com a perspectiva de entrelaçar nossas histórias. Convidar todos para participar não apenas reforçaria minhas convicções sobre os valores da nossa família, mas também capacitaria a geração mais jovem a expressar suas crenças e experiências. Cada adição à nossa narrativa coletiva enriqueceria o tecido da nossa tapeçaria familiar. Isso não se tratava apenas de recuperar autoridade. Cada traço de experiência compartilhada traria compaixão e uma compreensão mais profunda para nossas conversas. À medida que a semana se desenrolava, a antecipação crescia como uma flor em botão. Encontrei-me escrevendo notas reflexivas para cada membro da família, destacando a importância da contribuição deles em nosso próximo encontro. Meu filho David, entusiástico, mas hesitante às vezes, apreciaria ser reconhecido, enquanto minha filha Lisa, com seu espírito perspicaz, adicionaria um toque vibrante ao nosso encontro. Deixe-os desvelar suas perspectivas, pensei, acreditando que suas histórias nutririam o solo sobre o qual nossos laços familiares repousavam. Cada uma de suas vozes únicas merecia reconhecimento, e ao fazer isso, poderíamos explorar coletivamente nossas identidades e histórias como uma unidade, algo que eu desejava que nossa família abraçasse. Sábado chegou, banhando-se em luz do sol que entrava em nossa casa, como confete em uma celebração. Senti-me eufórico de excitação enquanto arrumava a sala de estar, garantindo que fosse acolhedora e íntima, exatamente como Nora havia aconselhado. Adicionei almofadas por toda parte, tornando a disposição dos assentos confortavelmente casual. Oliver se juntou a mim, preparando um chá de camomila fresco com ervas que cultivamos juntos no verão passado, envolvendo o ambiente em um aroma relaxante. O ar estava repleto de promessas e antecipação à medida que nossos familiares chegavam, sorrisos radiantes envoltos em risos. O momento parecia profundamente significativo, o ponto alto da nossa jornada para retomar a narrativa da nossa família em um espaço convidativo. E enquanto nos acomodávamos, iniciei um círculo de abertura,
convidando todos a compartilhar uma memória familiar que tivesse um profundo significado para eles. Para minha alegria, David foi o primeiro a falar, recontando veranhos travessos da infância passados em nossa cabana à beira do lago. Suas recordações vívidas trouxeram risadas e lembranças alegres de nossa aventura coletiva, uma história que nos uniu enquanto ele compartilhava sua essência. Lisa logo seguiu com uma reflexão sobre as tradições familiares, como ela apreciava nossos encontros de feriados repletos de jogos de cartas, relembrando com carinho. Com cada anedota compartilhada, senti o ar vibrar com pertencimento, os laços genuínos se entrelaçando ao nosso redor, reforçando o poder da autenticidade que cada um de nós trouxe para a roda. Conforme a tarde avançava e as histórias continuavam a fluir como um rio vibrante, revelações acendiam centelha após centelha, criando momentos luminosos que nos uniam em uma irmandade inegável. Aproveitei essa oportunidade para compartilhar minhas próprias histórias, os desafios que enfrentei enquanto equilibrava trabalho e família, segredos guardados à sombra de tempos difíceis. Quando vi meus filhos assentindo pensativamente, reconhecendo suas transições imperfeitas para a vida adulta, soube que nossa posição como matriarca estava para sempre alterada. Ficou evidente que minhas próprias vulnerabilidades os inspiraram a abraçar suas narrativas de maneira mais aberta. Criamos um casulo seguro no qual nossas personalidades estavam juntas, suavizadas e fortalecidas por experiências compartilhadas. Enquanto eu colocava cada criança em seu ritmo noturno, uma exaustão me envolvia, mas se misturava lindamente a uma sensação de realização. Percebi que o cultivo de conexões sociais fluía perfeitamente, para além dos laços familiares. Esse encontro esculpia a base para relacionamentos mais profundos, não apenas entre nós,